Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Destino. Destino é bem importante assim, porque é comum as pessoas falarem de terem medo do destino. Então, dificilmente uma pessoa fala que está trabalhando para ter um destino bom. Sempre a referência é o destino. E muitos acham assim que nós não temos destino, porque ele já está traçado. Temos, a gente pode observar assim nas opções. A pessoa, no seu período de formação, ela tem muita opção de ter muitos tipos de profissão. Então, depois ela opta para aquela profissão. Na nossa vida diária, a gente vai observando assim, né? Melhorar-se para que o destino seja melhor. E é muito importante a pessoa lembrar assim que quando nós pensamos, falamos, agimos, nós criamos, nós damos forma à energia que foi pensada, que falamos, do ato que nós realizamos. O que pensou está ligado a essas formas. Aquele que fez os atos está ligado à forma. Então, quer dizer assim, a forma ela vai correr para o universo, daquilo que foi gerado. Então, aquele que gerou, ele vai receber de volta a forma mais carregada. Isso é bem importante a pessoa ir percebendo assim. Mais carregada quer dizer assim, porque nós vamos atraindo o que nós pensamos, vai para o universo e volta para nós, do jeito que nós pensávamos, do jeito que fizemos. Existe uma coisa bem interessante assim. A criança entra na escola, ela tem um nível escolar. Então, depois de um período, do ano letivo, ela mudou o nível escolar dela. E a gente vai observando assim que a criança vai tendo um amadurecimento. Então, ela já não quer ficar junto com os pequenos, e os maiores também não quer ficar perto dela. Então, quer dizer que tem essa condição de nível. Na nossa vida interna, também temos um nível. Aquele que pensou, o jeito que ele atuou, o jeito dos seus sentimentos, ele vai atrair. Se não for coisa boa, vai vir para ele também de uma forma mais acentuada do que aquilo que ele pensou. Porque aquilo que plantas, hás de colher. A pessoa coloca um grão, vem uma espiga, quer dizer que vem multiplicadamente. Então, se a gente conta assim, em relação àquilo que foi plantado, dá muitos e muitos em relação ao plantio feito. O jeito que nós somos também é assim. Dá muitos e muitos do jeito que volta para a gente. Mas quando a pessoa trabalha melhorando, então o ato anterior, os pensamentos anteriores, os sentimentos anteriores que não eram bons, como a pessoa melhorou, assemelha-se àquela criança que mudou o nível escolar. Então o que acontece? Aquilo volta para a pessoa. Mas como ela agora se encontra numa condição de pureza, de nobreza, de coerência, aquilo não vai atingi-la. É bem simples assim. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que ela pode receber auxílio de outras pessoas. O auxílio de outras pessoas é numa forma de orientação. Mas a própria pessoa é que tem que ter a mudança dentro dela. Com a mudança de dentro, então ela muda a sua frequência. É isso que nós precisaríamos de compreender, porque muitas pessoas acham assim que o destino, ele é muito trabalhoso, mas a pessoa não muda a maneira de ser. E nós sabemos assim que tem que mudar, porque aquele que quer sair do grau dele de aprendiz, de entrar numa condição de profissional, naquela empresa não dá a ele a oportunidade. Mas como ele se sente muito seguro, ele pede demissão e vai para outra empresa num grau de profissional. Então ele saiu da condição
de aprendiz. E ele teve a condição de ter a coragem. Então as coisas para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. A gente tem que ter a coragem de melhorar-se, a coragem de esforçar para poder sair do nível que a gente se encontra. E é bem interessante porque a culpa não é das outras pessoas, das pessoas da moradia, das pessoas do trabalho, porque quando a pessoa melhora, ela muda a frequência e se ela recebia antes influências que não eram boas, maneira de dirigirem a ela sem consideração, então como ela mudou, acontece assim. Agora ela passa e ela não é percebida. E ela continua melhorando. Então a pessoa tem que lembrar assim, que os auxílios é a própria pessoa que tem que ter o procedimento. Porque o destino, ele está. Então ele pode fazer tipos de oração pedindo a melhora do seu destino. Mas a melhora, a pessoa tem que lembrar que é como aquela criança na escola. A criança tem que estudar o material que foi dado a ela. Então, para ela ficar bem naquele ambiente de ensino, ela tem que fazer esse trabalho na moradia também. Então ela tem que ter um comportamento bom e ela tem que fazer as recomendações que foram dadas a ela. Então na nossa vida interna, na fase de amadurecidos, é o mesmo procedimento. A pessoa tem que lembrar assim, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, aquele anseio, aquelas vontades, diminui, acalma, mas apresenta também um direcionamento do caminho que a pessoa precisa de caminhar. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer, que apresentou o direcionamento, a mudança que a pessoa tem que ter também do jeito que ela é. É ela que tem que fazer a mudança. É ela que tem que caminhar naquele caminho que foi apresentado a ela. É isso que nós precisamos de fazer, essa diferença. Então, o destino é assim. Aquilo que plantas, hás de colher. Então, aquela condição bem importante assim, né, que a pessoa terá que colher. Então, as leis que se encontram no universo já são definidas. E essas leis não é somente para a Terra de matéria grosseira, é para todo o universo. Já existe um equilíbrio. Então, cabe a cada um enquadrar-se nessas leis. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que os auxílios, de todas as maneiras, já nos foram apresentados. Porque aquele homem que é bem-sucedido no seu trabalho, na sua vida de moradia, não tem tempo ruim. Quer dizer que ele pegou o destino dele e deu o direcionamento e esforça-se para que ele tenha a capacidade de continuar trabalhando. É aquela ponderação, porque se a pessoa descuida, ela fica sem saúde. E ficou sem saúde descuidadamente, então ela também perde a consideração. Destino. Independente de cada um de nós temos que lembrar assim que 80 anos não é uma referência de uma existência. Aquela criança vem sem saúde, vem com muitas limitações. Muitas vezes, em épocas anteriores, aqueles pais também não educaram direito aqueles filhos. Essa é uma verdade. Então a pessoa tem que lembrar assim, que agora vem com esse trabalho todo, mas também ele teve a participação, não educou direito numa época anterior. Então os filhos vêm colhendo aquilo que eles plantaram, de uma forma muitas vezes acentuada, porque dificilmente um pai ou a mãe reclama do filho que apresenta com limitações. E a gente vai observando assim, de uma maneira geral, a força que eles arrumam para fazer a manutenção daquele filho, para cuidar daquele filho. Quer dizer que aquele filho está colhendo um procedimento que ele teve numa época anterior e aqueles pais estão envolvidos no procedimento anterior.
melhorarmos, entrar naquela condição bem importante assim, né? De melhorar de maneiras que no destino que nós temos, no caminho que nós caminhamos, aquilo que nós fizemos que não foi bom, vai voltar para nós, mas agora evoluímos, melhoramos um pouco, então aquilo não tem maneira de nos atingir, porque encontramos numa condição de pureza, e essa condição de pureza a gente sabe assim que existe. Nós muitas vezes não percebemos, mas percebemos que quando a criança não é educada, sentimos incomodados se ficamos muito perto daquela família com aquela criança. E o animal também ele sente, porque o animal some quando naquela moradia vem visitantes que não gostam de animais ou que fazem do animal um procedimento assim sem zelo, sem carinho. Então aquele animal some daquelas pessoas enquanto eles se encontram naquela moradia. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho de melhorar a nossa frequência. Então tem muitas pessoas que passam por situações e a referência que tem é que falam assim que foi um milagre. Do jeito que o acontecimento ocorreu, aquele que não passou pela situação fala que foi um milagre. Então quer dizer, ele melhorou no destino da sua vida, aqueles acontecimentos não o atingiram. Porque nós sabemos assim que se a pessoa descuida, acontecem muitas coisas. Então essa condição boa assim, que dificilmente nós perguntamos para outro que passou pela situação e que tem a referência de ter sido um milagre não ter acontecido com ele e ele se encontrar bem próximo dos fatos, dificilmente nós perguntamos o jeito que ele estava pensando, o jeito que ele atuou na vida e que ele vem atuando. É bem importante a pessoa lembrar assim que o ontem tem muita importância, mas tem mais importância é o momento em que a pessoa está fazendo. Aquilo que nós ouvimos de falar que nós não temos opção se descuidamos, porque todo instante a nossa vida é como um preparar de um alimento. Quer dizer assim, é antes. Depois que o alimento foi preparado, não tem como mais fazer mudança. Então, quer dizer, depois que nós atuamos, não tem mais como fazer mudança. Então, aquela pessoa estava descuidada e machucou o outro, pisou no seu pé. Então, ele pisou no pé do outro. Aquele ficou com o pé doendo. Aquele que pisou, se ele está lúcido, ele fica com o sentimento que não foi bom para ele. Mas aquele que recebeu o pisão no pé, também teria que se encontrar mais presente, porque existe essa possibilidade da pessoa ficar mais lúcida e evitar acontecimentos. Destino. Aquilo que plantas hás de colher. E sempre colhemos multiplicadamente. E aqueles que colhem coisas boas multiplicadamente, durante o balanço da sua vida, ele fala assim que foi auxiliado. Porque no jeito do trabalho, da vida, da maneira de ser, aquilo que possibilitou a ele foi um auxílio. Mas também nós ouvimos assim, né, das pessoas falarem assim, que não tem sorte. Mas a sorte está relacionada ao jeito que a pessoa pensa. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, bem presente assim, com clareza. Temos que lembrar que nós falamos assim que somos cristãos, mas tínhamos que conhecer os ensinos de Jesus e os ensinos que os velhos profetas trouxeram, porque sempre lembramos dos ensinos nas tormentas, nas limitações que a vida apresenta. Tínhamos que ter essa condição muito boa assim, que muitos falam assim que deu certo. Naquele dia, tudo deu certo, aconteceu as maneiras corretas. E para outro fala assim que o dia ficou truncado porque teve muitas limitações. Então, trabalhar dentro de nós. E é muito importante assim porque se nós vamos colher aquilo que nós fazemos, e que tem um ensino que fala assim, que é muito importante esse ensino, que nós tínhamos que fazer para o nosso semelhante aquilo que queremos para nós.
Então aquela bondade que nós julgamos, que damos aos nossos semelhantes, também está errada, porque não está dando para ele o equilíbrio. Então, aquela condição que nós sempre ouvimos falar assim, né? Ter uma mãe equilibrada, uma mãe boa. Uma mãe boa é uma mãe firme, é uma mãe definida, que possibilita o equilíbrio. Porque até nos animais a gente vê assim que aquela que tem a cria, ela posiciona com sua cria. O jeito que ela faz, quando aquela cria está ali muito envolvida, o jeito, as simulações que ela faz, aqueles filhotes equilibram. Então o ser humano ter uma mãe boa, ele precisa de lembrar assim, merecer. Então a pessoa tem que desenvolver a nobreza, desenvolver as perspectivas para a sua vida interna. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos posicionando assim, diariamente, essa condição de aprendermos a fazer a reflexão. Então nós sabemos assim que normalmente as reuniões são feitas somente para as coisas de matéria grosseira. Mas a perspectiva interna, na hora do desespero, a mesma coisa existe assim. Um funcionário vem descuidando o tempo inteiro, quando ele recebe uma notificação e ele sente que aquela notificação é bem grave para a vida dele, aí ele quer mudar. Precisa de ver se tem tempo. É isso que nós precisaríamos de ver sim, porque nos colocaram na nossa vida que teríamos tempo pela frente. Mas para termos tempo pela frente, nós tínhamos que ter uma condição bem importante assim, de ter o plantio correto. Porque na época da colheita, vai ter a colheita, mas aquelas sementes foram colocadas no solo antes do período da chuva. Então nós também temos que ter esse trabalho de melhorar e observar assim que nós sempre recebemos influências de todas as maneiras. Com o que vemos, muitas vezes nós tecemos comentário daquilo que vimos. E aquilo muitas vezes não tem nenhuma significação para nós, porque não fazemos parte e não podemos auxiliar aqueles que se encontram naquela situação. Mas nós ficamos presos, porque nós vimos e nós tecemos pensamentos. Então, volta para nós. É isso que nós precisaríamos de sermos cuidadosos. Então, toda a época da nossa vida, nós temos tantas coisas para melhorar o nosso destino, que não teríamos tempo de olhar nem para um lado nem para o outro. É isso que cada um tem que fazer, essa observação. E tem que lembrar assim, que a única coisa que nós temos é a lucidez. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que trabalhar com a lucidez, quer dizer, cuidando bem do nosso corpo de matéria grosseira, alimentando direito esse corpo, para que nós tenhamos a condição de poder sempre utilizá-lo. É isso que cada um tem que fazer esse trabalho. E aquela condição bem importante do terceiro mandamento, da pessoa ir refletindo como ela se encontra caminhando na sua vida. E que tem que lembrar assim, que nós valorizamos muito as coisas de matéria grosseira. Mas tem um ensino que fala assim que não só de pão vive o homem. Então a gente observando assim a pessoa que mantém-se lúcida na velhice, ela ainda mantém-se com uma condição de ser considerada. Aqueles que tiveram diminuição de saúde, se ele descuida mais um pouco, ele também perde a consideração daqueles com quem ele conviveu a vida toda. Então a consideração, o descuido faz isso no nosso relacionamento. E temos que lembrar assim, bem sério mesmo, né? O destino está antes. Então nós temos opção. Toda época tivemos opção e temos opção. Cabe a cada um de nós ir observando como é que nós precisamos de continuar sendo, para continuar tendo a consideração e continuar melhorando o nosso destino. Porque nós sabemos assim que muitos e muitos na velhice fica sem saúde. E muitos na velhice faz um transpasse bom. Vai para a matéria fina. Quer dizer que aquilo que nós fazemos vai para a matéria fina, vai colhendo
as mesmas influências pelo universo e volta para nós. Quer dizer que muitas coisas nós tínhamos que estar trabalhando agora conosco, possibilitando assim que tivéssemos uma condição boa de usar o nosso corpo de matéria grosseira, possibilitando assim de ter aquilo que nós necessitamos, possibilitando uma maneira melhor de relacionar com todos aqueles com quem nós relacionamos. E tem que lembrar assim, aquele que ainda fica nervoso, ele não é evoluído, porque ele tem possibilidade ainda de entrar dentro dele uma energia que não é boa. E esses depois falam assim que não sabe onde estava com a cabeça. Quer dizer, o descuido. Então, encontrar-se ligado à luz não é para as pessoas, é para o próprio, porque a consequência é desse. Quer dizer, se acordar de madrugada, aquele que acordou de madrugada, é ele que acordou. E como a vida é individual, então cabe a ele agora ter uma maneira boa de ter uma confiança dentro dele. Essa confiança a pessoa só adquire estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar desse procedimento, que toda época a pessoa é responsável por ela mesma, e que o destino está antes, porque depois que a pessoa fez o ato, ela então vai ter que colher aquele ato feito. Aquela referência bem importante assim, a pessoa tem algo na mão, e ela tem o domínio enquanto se encontra nas suas mãos aquele objeto. Depois que ela direcionou o objeto para uma outra finalidade, ela já perdeu o domínio daquele objeto. Então, na nossa direção de vida interior, temos que compreender assim que 80 anos não é uma base de uma vida. E que muitos falam assim que é incompreensível quando vê uma criança sem saúde. É incompreensível aquela pessoa não ter nenhum conhecimento, porque a justiça, o equilíbrio, a bondade do Criador, nos possibilitando assim o nosso novo nascimento, de maneiras que agora nós tenhamos que aprender do que fizemos numa época anterior. As limitações que nós tivemos, agora nós temos que colher, melhorarmos. Aquela referência bem importante assim, se a pessoa melhora, ela melhora para ela, porque nós sabemos assim que muitos machucam e voltam e chutam aquela peça tropeçada. Quer dizer, o procedimento agora, para não tropeçar a primeira vez. Então, esse cuidado com todas as coisas que nós fazemos. Então, toda época nós tínhamos que lembrar assim, que somos responsáveis e que se quisermos melhorar o nosso futuro, nós temos que melhorar o nosso presente. Então, tem muitas coisas assim que a gente vai observando que a colheita é imediata. Então, o movimento de uma criança na moradia, o movimento daquela criança, a colheita é imediata. Então, tem coisas assim que, para nós, na fase de amadurecidos, é o mesmo procedimento, a colheita é imediata. Então, a pessoa está trabalhando e ela descuida um pouco, ela tem possibilidade de ferir-se. Então, aquela referência quando está ensinando criança, né, mexer com talheres. Então, quando chega na parte dos talheres, das facas, o adulto fala, se você não pode mexer. Quer dizer, assim, sabe que se mexer, com o domínio que aquela criança tem, é um domínio pequeno. Então, está sujeito a ter consequências graves. Então, o adulto já limita. Então, a colheita, para muitas coisas, é imediato. Então, toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar assim, o destino, dependendo do ato, ele demora a ser colhido, mas dependendo é imediato. A mesma coisa acontece no preparo daquele alimento. Com os ingredientes, se faltou algo ali daqueles ingredientes, o preparo vai ficar feito e todos vão comentar da falta daquele ingrediente. Então, para muitas coisas, nós vamos confirmando assim que a colheita é sempre imediata.
E também tem muitas outras coisas, né? Aquele que tem uma habilidade para fazer um determinado tipo de preparado para aqueles seus familiares, quando uma pessoa se prontifica em querer ajudá-lo, ele fala que não quer. Ele arruma uma outra função para aquele que apresentou a boa vontade em colaborar. Mas naquele preparado, então o que acontece? A energia vai alterar. Esse responsável aqui sabe assim que não pode alterar. Se alterar, ele perde aquela referência boa que dão a ele sobre esse preparado. Caminhar pela criação de uma maneira que nós tenhamos a condição de envelhecermos com saúde e com saber e com confiança, porque muitas vezes a pessoa fica bem velha, com o seu corpo bem enfraquecido, e ela não fez um trabalho de conhecer os ensinos para saber a continuação da vida. Então ela vai arrastando aquele corpo. E então, para aquela pessoa é muito ruim, porque ela vai passando por limitações que não precisaria de passar. É isso que cada um precisa de ir observando. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição assim, que o destino, ele existe, e que para a pessoa ter muito cuidado, que o destino está antes do ato ser realizado, que é o caso, né, dos preparos dos alimentos, daquele que está trabalhando, fazendo as funções ali, daquele mestre daquela obra. Então, se ele descuidou um pouco, ele já tem que desmanchar, porque saiu do alinhamento. Então não podemos esquecer disso, que para muitas coisas o destino, a colheita é imediata, mas os pensamentos, a forma que nós somos, então muitas vezes demora a voltar para nós, porque nós temos a facilidade de esquecer aquilo que nós fazemos. Então muitas vezes nós ouvimos referência assim de injustiça. Não tem injustiça na criação. Tem a maneira que a pessoa está atuando e que não está fazendo uma reflexão, e a gente vai observando assim, quando uma criança faz um trabalho escolar e não quis a ajuda do adulto, o adulto vê assim que tem muitas limitações aquele trabalho escolar. Mas tem outra coisa bem importante também, que no tamanho daquela criança, aquele trabalho está bom. Então essa é a condição assim que nós precisamos de compreender, ver a limitação, mas fazer muito esforço para, numa fase seguinte da nossa existência, não ter que passar por situações assim. Então o livro Na Luz da Verdade é aquela condição bem importante, né? Quando a gente está subindo a escada, tem um corrimão, então a gente segura naquele corrimão. E a gente pode observar assim que auxilia. Independente da idade da pessoa, auxilia quando ela segura naquele corrimão. Então, na nossa vida, na nossa caminhada, as coisas serão colocadas na nossa frente. E o procedimento para que nós tenhamos a capacidade de resolver as nossas pendências anteriores. Isso a pessoa tem que lembrar assim, que tem muitas coisas que ela mesma é que tem que fazer. Isso fica bem fácil assim, porque para aquela criança aprender as lições escolares, é ela que teve que fazer as lições. Para ela aprender a usar a caneta, ela que teve que aprender a usar a caneta. Então o adulto, para ele melhorar a sua constituição, para melhorar a sua maneira, ele é que tem que melhorar. Ele é que tem que compreender as situações em que ele está vivendo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio a vida toda. Então aquela condição assim, né? Se a pessoa tem tantas coisas para resolver com ela mesma, então ela não teria tempo de cuidar dos outros. Então a pessoa tem que lembrar assim, voltar para a pátria do espírito tem que ser numa condição de elevar-se. Nessa elevação, tirar as pendências que nós temos. Se não tirarmos, ficamos presos. Então aquilo que plantas, hás de colher. E sempre a colheita é multiplicada. Para colhermos somente coisas boas, então nós temos que melhorar a nossa frequência.